Em resumo, comungo da compreensão segundo a qual o procedimento demarcatório de terras indígenas possui natureza declaratória. Nada obstante, por se destinar à apuração de fato temporal objetivo, é impassível de revisão, salvo se verificada a nulidade administrativa dentro do prazo decadencial estabelecido pela legislação de regência. E, diante das relevantes consequências jurídicas que dele decorrem, devem garantir a participação de todos os envolvidos, incluindo-se os respectivos entes federativos, e ser conduzido por comissão de especialistas com formação variada, aberta a requerimentos externos, de modo a possibilitar a produção de um laudo tecnicamente adequado. No ponto seguinte, eu aponto a questão das salvaguardas que foram estabelecidas no julgamento da PET 3388 e que vão, de alguma forma, ser incorporadas na proposição de tese que, ao final, apresentarei. Eu acho que talvez mais uns 20, 25 minutos eu consigo terminar, senhora presidente. Obrigada, ministra. Vamos tocar. Novamente, o poder constituinte originário, a impossibilidade da desapropriação mediante prévia indenização de terra indígena. Esse ponto eu trago porque ele, em alguma medida, dialoga com as dois pontos que foram trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes no seu voto, que dizem respeito à questão da validade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada. Eu apresento aqui, ministro Alexandre, uma divergência em relação ao ponto de Vossa Excelência. Eu, então, reconheço o marco temporal, o esbulho renitente. Vossa Excelência parte não desses dois pressupostos, mas, posteriormente... Sim, eu não reconheço. Isso. Exato. E eu, diferentemente, estou reconhecendo. E depois, Vossa Excelência estipula dois aspectos, no item 4 e 5 da tese, a questão da validade e eficácia desses atos jurídicos perfeitos, negócios jurídicos, coisa jogando, e a possibilidade de indenização. Eu trago aqui uma divergência em relação a esse ponto, mas um aspecto muito interessante trazido por Vossa Excelência é que, no item 5, se abre a possibilidade da concessão de terras equivalentes. Embora divergindo em função da essência, até corroborando a tese ou essa fundamentação dessa possibilidade de terras equivalentes, eu trago alguns elementos do direito internacional que se conformam a essa possibilidade. Referindo-me à proposta de Vossa Excelência, trata-se de proposta que parece estar escorada em entendimento firmado pelas cortes internacionais de direitos humanos em relação à matéria, na medida em que admitem a possibilidade de composições conciliatórias, seja pela via da indenização pela retirada dos não indígenas, seja pela alternativa realocação dos povos originários em espaço geográfico diverso. Nesse sentido, cita-se exemplificativamente a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da comunidade indígena Yaquie-Achá versus Paraguai. Ainda no cenário internacional, a solução está prevista no artigo 16 da Convenção 169 da OIT e no artigo 10 da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU. Diz o artigo 16 da Convenção 69 da OIT. Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente artigo, os povos interessados não deverão ser transladados das terras que ocupam. Parágrafos subsequentes, que é o segundo.
quando excepcionalmente o traslado e o reassentamento desses povos sejam considerados necessários, só poderão ser efetuados com o consentimento dos mesmos, concedido livremente e com pleno conhecimento de causa. Quando não for possível obter o seu consentimento, o translado e o reassentamento só poderão ser realizados após a conclusão de procedimentos adequados estabelecidos pela legislação nacional. Quarto parágrafo. Quando o retorno não for possível, conforme for determinado por acordo ou na ausência de tais acordos, mediante procedimento adequado, esses povos deverão receber, em todos os casos em que for possível, terras cuja qualidade e cujo estatuto jurídico sejam pelo menos iguais àqueles das terras que ocupavam anteriormente. Tem aqui uma relação de equivalência. E que lhes permitam cobrir suas necessidades e garantir o seu desenvolvimento futuro. Quando os povos interessados prefiram receber indenização em dinheiro ou bens, essa indenização deverá ser concedida com as garantias apropriadas. 5. Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas e reassentadas por qualquer perda ou dano que tenham sofrido como consequência do seu deslocamento. Agora, a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, artigo 10. Os povos indígenas não serão removidos à força de suas terras ou territórios. Nenhum traslado se realizará sem o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas interessados, e sem um acordo prévio sobre uma indenização justa e equitativa, e sempre que possível, com a opção do regresso. Então, nada obstante a divergência e com a mais elevada vênia compreensão que foi trazida pelo próprio ministro Alexandre e pelas compreensões em contrário, eu entendo que, à luz dessa possibilidade de uma solução alternativa, há sim como se construir isso em relação àquelas áreas que não preenchem ou não se enquadram dentro do marco temporal e do conceito de esbulho, renitente esbulho.